E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. Já vamos começar a falar desse sistema imune. Mas o que eu deixei para fazer? Deixei na nossa aula de sangue, eu deixei para falar do costos nessa aula já que é de sistema imune. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque aí a gente já começa, já fala dos leucócitos e a gente já começa a falar do sistema imune, tá? Já fica um pouco junto. Já vi que eu junto as duas coisas. Vou unir o útil ao agradável. E pessoal, vamos reparar, os leucócitos, eles são conhecidos normalmente como glóbulos brancos, tá bom? Então, quando vocês ouvirem por aí glóbulos brancos, a gente está falando dos leucócitos. Olha o nome, glóbulo branco. Leuco, pessoal. Leuco quer dizer branco, tá bom? Então, vem daí o nome, leucócito, tá? É o glóbulo branco. E, pessoal, quando a gente fala do leucócitos, a gente está falando das nossas células principais de defesa do nosso corpo. E defesa contra os agentes externos, contra tudo aquilo que venha do lado de fora e possa me fazer mal, tudo aquilo que vem do lado de fora e pode me prejudicar. Muitas vezes, até um grão de pólen vai poder ser reconhecido por um leucócito e vai poder sofrer uma ação dele, tá? Os leucócitos, assim como as plaquetas e as hemácias, serão produzidos lá na medula óssea, tá? Por células que nós chamamos de células hematopoiéticas. São as células tronco pluripotentes que são capazes de fazer os leucócitos, tá? Células que a gente pode chamar também de mielócitos, tá? E, gente, nós vamos ter diversos tipos de leucócitos, tá? A gente tem um monte. E cada um desses tipos vai ter uma função específica. Cada um desses tipos de leucócitos vai saber cuidar e lidar contra algo diferente, tá bom? Quando eu for falando de cada um deles, meio que apresentando eles, pessoal, eu vou contando para vocês a função de cada uma, tá? E eles conseguem agir de várias maneiras diferentes. Alguns vão destruir os micro-organismos ativamente, outros vão capturar esse micro-organismo. Aí ele pode capturar o micro-organismo e destruir, ou pode capturar e o micro-organismo ficar dentro dele para sempre. Eles podem neutralizar também os micro-organismos. Então, existem, assim, o jeito que o meu sistema imune atua é muito grande. Eu tenho uma gama enorme de atuação dele. E em caso, pessoal, de doença, por exemplo, estou com a garganta inflamada. Se você tiver com a garganta inflamada e fazer um exame de sangue, lá no seu exame de sangue tem uma parte que é a contagem da série branca, tá? Que é o leucograma. No leucograma vai estar descrito todas as coisinhas, tá bom? Vai estar descrito tudo, como estão os seus leucócitos. Então, se você tiver alguma infecção, como uma dor de garganta, por exemplo, uma inflamação na garganta, vai dar leucócitos muito altos, que é como se fosse um exército sendo produzido no seu corpo para combater uma infecção. Nós vamos dividir eles em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Começando pelos granulócitos. Por que eles recebem este nome? Eles recebem este nome porque
eles têm uma quantidade enorme de grânulos no citoplasma. Se a gente vê aqui, ó, a gente vê várias bolinhas no citoplasma desses indivíduos. São os tais grânulos, tá bom? E esses grânulos vão ter funções bem diferentes uns dos outros. São eles que, na real, dão a característica, dão a identidade para a célula. Essa primeira célula aqui é um neutrófilo. Neutrófilo é uma célula assim, importantíssima do nosso sistema imune. E eles vão fazer fagocitose de micro-organismos e vão utilizar esses grânulos que ele tem dentro dele para destruir os micro-organismos que ele fagocita, tá? A gente lembrar o que é a fagocitose. Fagocitose é aquele movimento de colocar alguma coisa para dentro da célula, tá bom? Tenho os eosinófilos. Os eosinófilos, pessoal, eles serão muito importantes para evitar a inflamação. Então, às vezes, você está com sua garganta inflamada, por exemplo. Quem é que chega e fala assim, galera, acho que já deu, a gente já pode reduzir, a gente não precisa mais atacar com tanta força. O eosinófilo, ele pode fazer isso. Não é só ele quem faz isso, tá? Mas ele também pode fazer isso, tá bom? E tenho também o... esqueci de falar, a principal função do eosinófilo. Principal função dele é o quê? A principal função é combater vermes e parasitas. Pessoal, por exemplo, se um dia você fizer um exame de sangue e aparecer lá um número muito alto de eosinófilos, você pode ter certeza absoluta que você está com algum verme no seu corpo, tá? Algum verme você tem. Ou tênia, lombriga, esquistossoma, não sei. Mas alguma coisa você tem. Porque são essas células que lutam contra estes vermes. E por último, aqui dos granulócitos, eu tenho o basófilo. O basófilo, ele é responsável por liberar uma substância que se chama histamina. A histamina ajuda a inflamar, ajuda muito na inflamação e também libera heparina. A heparina, pessoal, impede que se formem diversos coágulos, tá? Então, coágulos são importantes, mas nem sempre. Não é toda hora que é bom eu ter um coágulo ali. E os agranulócitos são aqueles que não têm grânulos no citoplasma. Vou começar falando dos monócitos. Monócitos e macrófagos, pessoal, eles têm células do sistema imune, também se chamam macrófagos. Ambos são a mesma célula. São a mesma coisa. Então, quando você vê monócito e você vê macrófago, são a mesma coisa. Qual a diferença? Por que muda o nome? Porque o monócito, ele sempre está em circulação no sangue. O macrófago, ele sempre está no tecido. Tá? Então, essa é a diferença dos dois. Mas fazem a mesma coisa, são a mesma célula. Muda o nome porque cada um está em um lugar. E serão células fagocíticas também. Tem uma capacidade de fagocitose muito alta, muito mais alta até às vezes do que um neutrófilo. E às vezes, por exemplo, quando a gente se machuca e depois vira uma cicatriz no local, essa reparação tecidual, esse tapa-buraco é feito pelos monócitos. Eles vão ter essa função de reparação tecidual. Monócitos e macrófagos também, mas principalmente macrófagos aqui, já que a gente vai estar falando de tecido. Os linfócitos, pessoal, os linfócitos são as células, assim,
são as estrelas, né? Eles são os estrelinhas aqui do sistema imune. Por quê? Porque eles fazem de tudo. Já divido os linfócitos em dois grupos. Linfócitos que são auxiliares e linfócitos que são efetores. Por exemplo, o vírus do HIV se liga aos linfócitos auxiliares, são os linfócitos CD4. Mas, antes disso, a gente divide linfócitos em linfócitos T e linfócitos B, tá? Qual que é a principal função dos linfócitos B? Principal função dos linfócitos B é produzir anticorpos. Então, quando a gente fica falando assim, anticorpos, 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 o que a gente está querendo dizer sobre anticorpos? A gente fala que os linfócitos produzem eles, tá? São proteínas de defesa do nosso corpo, que a gente vai falar mais na próxima aula, que é a aulinha de sistema imune. E os linfócitos T, eles, por exemplo, quando você tem alergia de alguma coisa, qual parte do seu corpo que manda? Sei lá, tem gente que tem alergia ao pó. Gente, o pó, por que será que tem gente que tem alergia a pó? Tem gente que tem alergia a pólen? Porque uma parte, um pedacinho do pólen, um pedacinho do pó, é exatamente igual a um pedacinho de um verme que existe. Então, o nosso corpo, quando entra esse pólen, o pó no nosso corpo, os nossos linfócitos, os nossos não, né? De quem tem alergia. Vai fazer o quê? Vai ver aquilo e vai falar assim, meu Deus, tá entrando um verme aqui, então vamos criar uma reação. Vamos fazer uma reação de defesa aqui que possa proteger a gente. Essa reação de defesa vai nos salvar. E só que às vezes acontece um pouquinho exagerado demais, às vezes pode ser prejudicial para o organismo, tá? Pô, é só a gente ver, tem gente que sofre de rinite, que vive sofrendo por aí, tá? Tá sempre sofrendo com rinite. Não pode entrar num lugar um pouquinho mais empoeirado, que o pó já toma conta de tudo e a pessoa já passa bem mal, fica uma situação bem desconfortável, tá? Rejeição de enxertos. Um dos grandes problemas de transplantes de órgãos, pessoal, é o problema de rejeição enxerto hospedeiro. Enxerto, pessoal, é o órgão que está sendo transplantado. O nosso corpo, mais especificamente os nossos leucócitos, por mais que eu esteja morrendo e precise de um fígado e receba um fígado, o que os nossos leucócitos farão? Reconhecerão aquele fígado, não, um rim. Imagina, aquele rim novo que a gente recebeu, eles vão reconhecer como estranho e vão destruir este rim. Então, uma pessoa que precisou fazer algum tipo de transplante, essa pessoa ela tem que tomar um remédio que chama imunossupressor para o resto da vida. Por que ela toma isso para o resto da vida? Porque ela vai ter que passar o resto da vida dela deixando o sistema imune dela mais fraco. Porque com o sistema imune mais fraco, ele não vai atacar e destruir um possível órgão que a pessoa recebeu, tá? Então, é bem importante a gente saber e conhecer isso, porque tudo isso, essa rejeição, acontece por conta dos linfócitos. Por mais que o sangue seja o mesmo tipo sanguíneo, seja totalmente compatível. Gente, pode ser compatível o quanto for, tá? Pode ser o maior nível de compatibilidade. A menos que sejam irmãos gêmeos, vai acontecer os linfócitos
tentarem destruir esse órgão, tá? Porque nosso corpo não consegue entender, só vê que é alguma coisa estranha, tá? Aí ele vai lá e ataca, tá bom? Deixa eu ver o próximo aqui. Controle de tumores. E, pessoal, quem faz todo o controle dos tumores do nosso corpo são os linfócitos também. Gente, é uma coisa até que normal. Eventualmente, crescem tumores no nosso corpo. E prestem bastante atenção. Quando eu digo tumores, eu não estou querendo me referir a câncer, tá? Tumor é uma coisa, câncer é outra coisa, tá? Câncer é um tumor que tem a capacidade de se espalhar pelo corpo do indivíduo, tá? Isso é um câncer. Um tumor só cresce e fica quietinho lá naquele canto, isso a gente fala que é simplesmente um tumor benigno. Ok, pessoal? São tumores benignos. E a gente tem células. Como que acontece esse controle de tumor? Parece uma célula tumoral, o linfócito vai lá e vral nela. Já destrui ela de uma vez, tá bom? Ai, meu Deus, travou. E toda a regulação do sistema imune, pessoal, é feita pelos linfócitos. E quando eu falo assim, a regulação do sistema imune, é que eu quero dizer que quem manda no sistema imune são os linfócitos. Ele que manda. Por exemplo, os macrófagos vão lá e fagocitam. O macrófago consegue fagocitar uma bactéria a cada minuto, por exemplo. Depois de uma ordem do linfócito para o macrófago fagocitar um monte, o macrófago agora consegue fagocitar 100 bactérias por minuto. Então, aumenta muito a capacidade e a velocidade, tá bom? A gente acaba falando, pessoal, a gente costuma dizer bastante, que os linfócitos, eles ativam as células do nosso sistema imune, tá? Eles vão fazer uma ativação das células, fazendo com que as células trabalhem muito mais pesado. É como se fosse lá o exército quieto no canto deles, e o exército, depois de receber uma ordem de guerra, falar, agora a gente está em guerra, e aí a gente está em guerra. E uma coisa interessante da gente falar dos linfócitos é, por exemplo, esses linfócitos que regulam e controlam o sistema imune são os linfócitos T, CD4. Existe o linfócito T, CD8, que ele é um linfócito citotóxico. Então, a principal função dele, do TCD8, é pegar uma célula que está infectada por um vírus e destruir a célula, tá? Quando uma célula nossa está infectada por um vírus, nosso corpo não tenta salvar essa célula. Nosso corpo simplesmente vai lá e mata essa célula. Porque uma vez que matou essa célula, ela não vai mais produzir vírus. O linfócito, esse é o linfócito TCD8. O linfócito TCD4, pessoal, é o linfócito que é o famoso por T-helper, T-auxiliar. Ele vai ter a função de controlar todo o sistema imune. E qual que é um problema muito grande do linfócito TCD4, pessoal? O negócio dele, o problema, é que é nessa célula que o HIV vai se ligar. O HIV infecta o linfócito TCD4. Então, uma vez que o HIV infecta todos os linfócitos TCD4 da pessoa, a pessoa ela passa a desenvolver uma doença que se chama AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E, pessoal, olha o nome, imunodeficiência. Uma pessoa com AIDS, pessoal,
ela não tem... Então, eu não estou falando simplesmente de uma pessoa HIV positiva. Porque uma pessoa HIV positiva, ela pode muito bem não ter AIDS, tá? Uma pessoa com AIDS, ela vai perder, pessoal, quem comanda o sistema imune dela. Então, o sistema imune dela não vai mais estar comandando. Não vai mais ter o sistema imune, não vai ter mais os linfócitos, TCD4, para darem ordem para as outras células. Aí, o que acontece? A pessoa acaba morrendo de infecções que a gente chama de infecções oportunistas. A pessoa pega um resfriado, esse resfriado evolui para um ponto de se... Opa, tá caindo tudo minhas coisas aqui. A pessoa pega um resfriado, esse resfriado acaba evoluindo para um ponto de se tornar uma pneumonia, pessoal. Por que a gente tem uma evolução tão grande disso? Porque não tem as células que vão falar assim, ó, vai lá destruir, vai lá combater as bactérias que estão entrando no corpo. Não tem essa célula. E como não tem essas células, as bactérias que entram no nosso corpo nadam de graça. Bom, pessoal, vou parar por aqui hoje, para não ficar muito longo. Tenham um ótimo final de semana. Beijo para todo mundo. Até mais. A gente se vê.